Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do período composto e agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Na verdade, eu não sei se você percebeu, mas o que eu fiz foi o seguinte. Eu tratei primeiramente as orações subordinadas substantivas, depois as orações subordinadas adjetivas, uni os dois, ok? Na sequência, eu vou falar agora sobre as orações subordinadas adverbiais, depois sobre as orações coordenadas e vou unir os dois. E agora, queridos, são dois que caminham juntos mesmo em provas de concurso público. Eu vou te mostrar por quê. Veja comigo a tela. Você provavelmente já ouviu falar sobre esta famosa tabela, que é a tabela de conectivos da língua portuguesa. Você já deve ter essa tabela vinculada ao seu curso. Caso você não tenha encontrado a tabela, você vai buscá-la neste endereço aqui, ó. Você vai buscá-la neste endereço aqui, ó, bit.ly/conectivos Elias, beleza? Você vai buscar essa tabela lá neste endereço. Basta você digitar no seu navegador, bit.ly/conectivos Elias. Mas acredito eu que este material já está vinculado ao seu curso, juntamente com a lista de classes gramaticais fechadas da língua portuguesa, ok? Por que que essa tabela é tão importante, professor? Claro que eu estou colocando aqui um tamanho diminuto, só para exemplificar o que nós iremos tratar. Mas essa tabela de conectivos, veja que existe aqui uma parte mais clara, ok? Nessa parte mais clara, onde está causais, consecutivos, concessivos, comparativos, condicionais, conformativos, finais, proporcionais e temporais, você encontra 9 classificações e essas classificações, coincidentemente, são as orações subordinadas adverbiais. Ok? Na parte mais escura você encontra adversativos alternativos, aditivos, adversativos alternativos, conclusivos e explicativos. 5, que são justamente as 5 orações coordenadas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orações subordinadas adverbiais, 5 orações coordenadas, ok? Por que que eu preciso que você decore? Eu não estou te dando a opção de tentar fazer de outro jeito. Decorar essa tabela de conectivos, porque ela cai demais em provas. E a banca adora pedir para você substituir uma conjunção por outra, adora pedir para você entender o sentido de uma sentença, então decorem, meus queridos, decorem. Isso aqui salva várias provas de concurso público de quaisquer bancas. Todas as bancas adoram este assunto aqui, todas as bancas, ok? Minha sugestão para que você memorize essa tabela de conectivos é a seguinte. Você precisa fazer com que esta tabela esteja no seu cérebro. Ou seja, que esta tabela seja uma imagem no seu cérebro. Assim como eu falo a você a palavra Gisele Bündchen e vem uma imagem à sua cabeça, automaticamente eu preciso que ao falar tabela de conectivos, essa imagem precisa vir à sua cabeça. E como você vai fazer essa imagem ir parar na sua cabeça? Técnica de memorização. O que eu preciso que você faça? Durante 2 semanas... acho que é um prazo bom, isso médio. Durante 2 semanas, eu quero que você leia esta tabela, de ponta a ponta, inclusive lá embaixo dela, que não está. Existem algumas observações, você vai ler tudo com as observações, ok? Quando você acessar a tabela, você vai encontrar que as observações é o que diz a parte clara, o que diz a parte escura, o que é a observação 1, o que é a observação 2, o que são as estrelinhas brancas, as estrelinhas pretas, tudo isso está no documento, ok? Preciso que você leia a tabela toda. Todos os dias, durante 2 semanas, uma leitura rápida. Dedique 10 minutos à leitura dessa tabela, às vezes até menos, mas leia a tabela. 2 semanas, todos os dias. Depois que você fizer a leitura durante essas 2 semanas, você vai começar a espaçar o intervalo de leitura desta tabela. Você vai começar a ler dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Depois de 1 semana no dia sim, dia não, você vai ficar, li uma vez, passa 2 dias, li outra vez. Passa 2 dias, li outra vez. Só que quando você começar as leituras intervaladas, você vai começar a fazer a seguinte leitura. Você não só vai ler aditivos, mas você vai ler aditivos e tentar adivinhar quais são. Você vai tentando adivinhar e vai conferindo. Vai tentando adivinhar e vai conferindo. Por quê?
Como você já fez aquela leitura de 2 semanas, essa imagem ela está sendo construída no seu cérebro. Você já colocou ela na sua base. Agora você quer que ela se sedimente na sua base. Então você vai se questionando durante 1 semana, dia sim, dia não. Aditivos, aí você vai lendo e vai intervalando os espaços. Com o passar do tempo, você vai vendo que você vai intervalando cada vez mais, vai criando intervalos maiores e vai conseguindo adivinhar as conjunções com mais facilidade, ok? E aí, essa tabela vai ficar impregnada no seu cérebro, ok? É dessa forma que você vai conseguir alcançar a memorização da tabela de conectivos. Perfeito? Ok? Eu preciso que você faça isso. Vamos colocar que você vai fazer isso durante 1 mês, colocando 2 semanas, seria algo dessa ordem. Durante 1 mês, 2 semanas todos os dias, 1 semana dia sim, dia não, 1 semana, 1 dia, passam 2 dias e você vai intervalando. 1 mês. Em 1 mês eu te garanto que essa tabela vai estar na sua cabeça, ok? E mais que isso, você vai ter isso aqui para sempre para usar em quaisquer provas de concurso público. Claro, você não pode depois desse 1 mês ignorar e parar de ler a tabela. Você vai ter de ler de vez em quando para manter essa sua memória fresca, mas você não vai ter mais a necessidade de ler com tanta ênfase. Siga o meu conselho, porque de agora em diante eu juro para você que você vai me ouvir falar várias vezes. Decore os conectivos. Em aulões de exercícios, você vai me ouvir falar. Decore os conectivos. No meu Instagram, você vai me ouvir falar. Decore os conectivos. No meu Facebook, você vai me ouvir falar. Decore os conectivos. No YouTube, decore os conectivos. Você vai olhar para minha cara e vai pensar, qual é o nome desse cara? Decore os conectivos. Olha para minha tela, por favor. Vamos olhar o que nós temos nas orações subordinadas adverbiais. Qual é a característica delas? Elas apresentam uma forte interação semântica com as orações principais. Até porque a classificação que eu tenho é a seguinte. Eu tenho uma oração principal e além de uma oração principal, eu tenho uma oração que é subordinada, que é adverbial. E a classificação das orações subordinadas adverbiais é uma classificação de cunho semântico. É uma classificação de cunho semântico. Semântica de causa, semântica de consequência, semântica de concessão, semântica finalidade, semântica de tempo, semântica de condicionalidade, então sempre são informações semânticas. Essas orações são subordinadas por quê? Porque além da forte interação semântica com a oração principal, ela é sintaticamente dependente, ela não tem uma existência independente, ok? E olha para mim o 3.2, são introduzidas quando são desenvolvidas, até porque mais na frente vamos falar das orações reduzidas, pelas conjunções subordinativas. E neste caso, são conjunções subordinativas, vou até completar para você a nomenclatura, adverbiais, ok? Este é o nome dado, ok? Vamos agora fazer o seguinte, eu vou mostrar a você um exemplo de cada uma delas. Aliás, os exemplos que irei mostrar são exemplos que estão na tabela de conectivos, até porque eu quero que você tenha essa tabela com você bem preenchida de informações, e você mesmo vai preencher algumas delas, para que você consiga ter um entendimento pleno daquilo que vai ser cobrado em provas. Veja comigo a tela então, portanto, e vamos acompanhar aqui, ó. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. Veja para mim o seguinte, por que você precisa decorar os conectivos? Porque numa frase como essa, você não pode ter dúvidas de que, porque é uma conjunção da língua portuguesa. Olha para mim a próxima. Foi tanto amor que os dois acabaram se casando. Você tem de saber que esse que aqui funciona como uma conjunção, uma possível conjunção. Embora você tenha boas intenções, é impossível acreditar em suas palavras. Você não pode ter dúvidas de que esse embora é uma conjunção, ok? Vamos olhar então no primeiro caso. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. Veja para mim que faria todo sentido alguém chegar aqui agora neste estúdio e falar simplesmente assim, ó. A torcida aclamou. É uma frase inteligível, completa. Agora não faz o menor sentido isso aqui, ó. Porque o gol foi lindo. Ora, porque o gol foi lindo, o que aconteceu? Veja que fica faltando informação, ok? Por isso que nós colocamos isso como uma subordinação. De maneira semelhante, eu posso colocar foi tanto amor. Agora, não posso colocar que os dois acabaram se casando. Eu posso colocar, o embora está do lado de cá. Eu posso falar, é impossível acreditar em suas palavras. Agora, não faz o menor sentido falar só isso aqui, ó. Embora você tenha boas intenções, faltam informações, ok? Gramaticalmente, nós temos a seguinte classificação. No primeiro caso,
eu tenho aqui a oração principal e do lado de cá eu tenho aquela que eu vou chamar de oração subordinada adverbial e ela tem um valor semântico, ok? Vamos entender então. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. Você notoriamente consegue perceber que algo aconteceu primeiro, algo aconteceu primeiro e outra coisa aconteceu depois. O que aconteceu primeiro? Houve um gol lindo. E o que aconteceu na sequência? A torcida aclamou. E mais que isso, perceba que o clamor da torcida foi provocado pela beleza do gol. Ou seja, o fato de o gol ter sido lindo foi uma causa que provocou esta consequência. Só que esta consequência está na oração principal e a causa está na oração subordinada. Por isso que é uma oração subordinada adverbial causal. E você lá na tabela vai perceber para mim o seguinte, que além do porquê, lá nas causais, olha o que eu tenho. Pois, porque, visto que, como, uma vez que, na medida em que, porquanto, haja vista que, já que, todas elas funcionariam como conjunções causais, ok? Então poderia estar no lugar deste porquê, tudo bem? Vejamos para mim a próxima. Foi tanto amor que os dois acabaram se casando. Primeiro passo. Colocam isso aqui para mim. Testes que nós já conhecemos quando enxergamos um que. Foi tanto amor, isso faz sentido? Não. Foi tanto amor, o qual os dois acabaram se casando. Faz sentido? Também não. Mostrando a você que isso não é um pronome relativo, isso também não é uma conjunção integrante. Agora eu quero que você perceba que além deste que, eu tenho esse advérbio de intensidade, essa palavra aqui tanto, esse intensificador, e veja para mim que forma uma correlação. Olha para mim, por exemplo, nos consecutivos aqui, ó, tão, tamanho, tanto, beleza? E é tão, tamanho, tanto, tal que, perfeito? Veja para mim aqui então que nós temos, foi tanto amor que os dois acabaram se casando. Do lado de cá, oração principal. Do lado de cá, é a minha oração subordinada adverbial. Veja comigo, foi tanto amor que os dois acabaram se casando. O fato de ter acontecido tanto amor provocou algo. Os dois acabaram se casando. Ou seja, aqui está a causa, havia amor demais. E a consequência? Os dois acabaram se casando. Veja que a causa está na oração principal, diferente daqui que a causa está na oração... veja que aqui a causa está na oração principal. Aqui é a consequência que está na oração principal. Até porque, meus queridos, causa só anda junto com consequência e vice-versa. Só que neste caso, aqui a causa está na principal, aqui a consequência está na principal. Aqui a consequência está na principal, a causa está na subordinada. Aqui a causa está na principal, então essa vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. Perfeito? Agora veja para mim a de baixo. Embora você tenha boas intenções, é impossível acreditar em suas palavras. Eu divido aqui, essa oração está invertida. Por que ela está invertida? A oração principal é a que não possui a conjunção. Então essa é a oração principal. E do lado de cá é a minha oração subordinada adverbial. Só me resta saber qual é a classificação dela. Primeiro ponto. Veja que não há dúvidas aqui no meu trecho sobre o fato de embora ser uma conjunção. Você já decorou isso. Segundo, professor, mas está invertido. Então, refaz. É impossível acreditar em suas palavras, embora você tenha boas intenções. Está na mesma, entendeu? O que eu quero te mostrar é o seguinte. Veja que nessas duas eu tenho valores lógicos. Houve um gol lindo. Pela lógica, a torcida aclamou. Existia tanto amor. Pela lógica, os dois acabaram se casando. Agora veja para mim que neste caso não dá a lógica. Embora você tenha boas intenções, para mim. Se uma pessoa tem boas intenções, ela é uma pessoa confiável. É o que você imagina. Mas olha o que está dito. É impossível acreditar em suas palavras. Ou seja, há uma quebra de expectativa. Há uma oposição de informações. É impossível acreditar em suas palavras. Você já pensa, poxa, se é impossível acreditar em suas palavras, deve ser uma pessoa complicada, uma pessoa que não tem boas intenções. Só que de maneira surpreendente, essa pessoa tem boas intenções. Ou seja, eu tenho aqui nessa frase uma oposição de ideias, uma quebra de expectativa, diferentemente dessas. Isso é o que acontece, meus queridos, nas concessões. O que acontece? Na língua portuguesa, o que é uma concessão? Veja comigo o seguinte, vou te dar uma situação hipotética. Você é uma pessoa que trabalha, um exemplo, você que está me assistindo trabalha de segunda a sexta.
O teu chefe, você já sabe, começou a semana, você vai pensar, poxa, eu tenho de trabalhar de segunda a sexta. Na quinta-feira, o seu chefe vai ligar para você e vai falar assim, não precisa vir trabalhar na sexta-feira. Fique em casa, estudando para concursos públicos, quero que você seja aprovado logo, porque eu sou seu patrão e só penso no seu bem. Ah tá. O que acontece? Ao receber essa informação, ela é uma informação inesperada. Você não contava com isso. Na sua lógica, você trabalharia de segunda a sexta. O seu patrão te deu uma folga na sexta. Na verdade, ele não te deu. Ele te concedeu uma folga. Por que ele te concedeu uma folga? Porque você não contava com ela. Então, foi uma concessão. Agora, por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, sábado já é a sua folga. Ele não precisa, então, te avisar que sábado você está de folga, porque, pela lógica, sábado é seu dia de folga. Agora, digamos que ele te ligue e fale, olha, meu querido, eu sei que você trabalha só de segunda a sexta, mas eu vou precisar que você venha sábado. Então, por gentileza, esteja aqui cedo para começarmos o trabalho neste fim de semana. Aí você pensa, poxa, eu nem ia trabalhar na lógica, agora eu vou ter que trabalhar. Ou seja, parabéns, o seu chefe acabou de te conceder um dia de trabalho. Nós temos o hábito de pensar que a concessão é só aquilo que acontece de maneira inesperada em nosso favor, e não é isso. A concessão é qualquer coisa que seja inesperada, ou seja, que trace essa quebra de expectativa ou essa oposição de informações. Quando o seu chefe te dá uma folga na sexta e você trabalha de segunda a sexta, houve uma quebra de expectativa. Quando você trabalha de segunda a sexta e seu chefe pede para você trabalhar no sábado, há também uma quebra de expectativa. Nos dois casos, portanto, ocorrem concessões. É por isso que essa oração que aqui está, ela funciona como uma concessiva. Por quê? Porque ela quebra essa expectativa. Oração subordinada adverbial, concessiva. Perfeito? Vejamos mais exemplos, por favor. Se você demorar, eu não vou te procurar. Veja para mim de novo, olha a importância de já dominar os conectivos. Minha conjunção aqui é a conjunção se. No caso de baixo, enquanto os políticos descansam, os brasileiros trabalham arduamente. Essa é a minha conjunção que aqui está. Localizar a conjunção é importante, sabe para quê? Porque agora você consegue fazer isso aqui, ó. Onde não há a conjunção, a oração principal. Onde não há a conjunção, a oração principal. E eu quero saber a classificação dessas orações que aqui estão. Oração subordinada adverbial nos dois casos. Oração subordinada adverbial e eu quero saber qual é a classificação delas. Olha o primeiro caso. Se você demorar, eu não vou te procurar. Peraí, eu estou colocando que eu não vou te procurar, mas só na seguinte condição. Se você demorar. Veja para mim que é um fato hipotético. Eu não sei se você vai demorar ou não. Mas caso você demore, eu não vou te procurar. Aqui no caso eu estou impondo uma condição para que eu não te procure, se você demorar, ok? Se eu estou impondo uma condição, eu tenho um valor que é condicional. Ah, professor, mas parece uma causa e consequência, porque parece que é assim, ó. Você demora é a causa, eu não vou te procurar a consequência. Não é causa e consequência, porque causa e consequência ocorre com fatos ocorridos, coisas que já aconteceram ou coisas que vão certamente acontecer. Existe um grau de certeza. O gol foi lindo, aconteceu. A torcida aclamou, aconteceu. Houve tanto amor, aconteceu. Os dois acabaram se casando, aconteceu. Ou seja, é para fatos certos. Se você demorar, não é uma certeza. Pode ser que você demore. E caso você demore, eu não vou te procurar. Por isso que é uma condição. A condição tem essa característica hipotética. Ok? Olha para mim na próxima. Enquanto os políticos descansam, os brasileiros trabalham arduamente. Agora, queridos, eu tenho uma oração subordinada adverbial que dá a ideia de tempo. No mesmo momento em que os brasileiros trabalham, os políticos descansam. Ou seja, uma oração subordinada adverbial temporal. Ok? Veja comigo na sequência. O enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. Perceba comigo o seguinte. Olha esse par que eu tenho aqui, ó. O enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. Me interessa essa oração daqui para cá, ó. O enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. Na de baixo. Segundo pesquisas realizadas recentemente, o aquecimento global é uma realidade. Olha a presença do segundo que aqui está. Os homens destroem o planeta à medida que se desenvolvem. Eu já sei do seguinte, divido aqui
divido aqui. Onde não há o conectivo, oração principal. Oração principal, oração principal. O enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. Veja que há uma comparação entre enfermeiro e médico. Como há uma comparação, não há dúvidas, que é uma adverbial comparativa. Veja para mim, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. Nesta hora é comum que os alunos me perguntem o seguinte: professor, mas como é que do que o médico é uma oração se do não é verbo, que não é verbo e o médico não é verbo? É a única oração da língua portuguesa que você classifica com um verbo implícito. Veja comigo por quê. O médico foi mais eficiente, perdão, o enfermeiro foi mais eficiente do que o médico foi. O verbo fica implícito, ok? É a única oração que permite isso. Além do mais, queridos, aproveitando o embalo do assunto, essa preposição do aqui, ó, ela é facultativa. Tanto faz dizer o enfermeiro foi mais eficiente que o médico, o enfermeiro foi mais eficiente do que o médico. Tanto faz, inclusive lá na tabela de conectivos, esse do está entre parênteses, olha lá comigo, por favor. Esse do está entre parênteses aqui nos comparativos, ó, está entre parênteses justamente para marcar isso, ok? Veja comigo então mais na frente, olha o que nós temos. Segundo pesquisas realizadas recentemente, o aquecimento global é uma realidade. Olha a oração principal. Do lado de cá, eu tenho a minha oração, que é subordinada, que é adverbial. E veja, olha só, o aquecimento global é uma realidade. Agora, ele é uma realidade, não sou eu que estou dizendo isso. Segundo pesquisas realizadas recentemente. Ou seja, essa informação de que o aquecimento global é uma realidade não é a informação que eu estou dizendo, mas ela está em conformidade com pesquisas realizadas recentemente. Essa conformidade significa quase que um apoio para o seu argumento. O argumento é esse, o aquecimento global é uma realidade, mas não sou eu que estou dizendo isso. Conforme pesquisas realizadas recentemente, de acordo com pesquisas realizadas recentemente. Ou seja, queridos, oração subordinada adverbial, conformativa. Na próxima, os homens destroem o planeta à medida que se desenvolvem, queridos. Ou seja, a ideia é, quanto mais o homem se desenvolve, mais ele destrói o planeta. E a ideia que eu tenho é que se o homem parasse de se desenvolver, automaticamente o planeta pararia de ser destruído. Ou seja, um aumenta, o outro aumenta. Oração subordinada adverbial, se um aumenta, o outro aumenta, a ideia que eu tenho é uma ideia proporcional. Ok? E para fechar, os policiais trabalham para que a segurança seja mantida. Veja para mim esse para que aqui, ó, que está também lá na sua tabela de conectivos. Me acompanhe. Os policiais trabalham para que a segurança seja mantida. Os policiais trabalham é a minha oração principal. Daqui para cá, eu tenho a minha oração subordinada adverbial. Ou seja, veja comigo, os policiais trabalham, mas o trabalho dos policiais tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Manter a segurança. O trabalho dos policiais tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Manter a segurança. Ou seja, o ato de trabalhar é praticado com uma finalidade, manter a segurança. Oração subordinada adverbial, final. Ok? Então aí ela dá a ideia de finalidade. E mais que isso, se você observar comigo, nós estudamos lá no período simples que o advérbio, o adjunto adverbial, ele serve para fazer referência a verbos. Veja comigo, esse para que a segurança seja mantida é a finalidade do ato de trabalhar. Veja comigo aqui, ó. Os homens destroem o planeta. Destroem, o ato de destruir acontece à medida que se desenvolvem. O aquecimento global é uma realidade, mas ele só é segundo pesquisas realizadas recentemente. O enfermeiro foi mais eficiente, mas ele foi do que o médico. Ele foi isso, ele só foi mais que o médico. Então eu também estabeleço uma relação com o verbo. Olha só, enquanto os políticos descansam, os brasileiros trabalham arduamente. O ato de trabalhar acontece enquanto os políticos descansam. Se você demorar, eu não vou te procurar.
eu vou procurar, se você demorar. Referência ao verbo. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. Clamor, o ato de aclamar, porque o gol foi lindo. Foi tanto amor, houve, que os dois acabaram se casando. É impossível acreditar em suas palavras. É impossível acreditar. Acreditar, embora você tenha boas intenções. Por isso, devido a essa referência verbal, devido a fazer uma circunstância em relação ao verbo, a classificação é adverbial. E é por isso que ela é subordinada, porque o advérbio se liga, neste caso, somente a verbos. Não espere, nesses casos de orações subordinadas adverbiais, referências a adjetivos ou advérbios. Essa referência a adjetivos e advérbios ocorre lá naqueles advérbios bem simples mesmo, ainda sem preposição, ok? Quando a gente estuda lá no comecinho. Depois, somente referência a verbo, ok? Então veja comigo a tela de novo para que você veja todas as orações classificadas. Na sequência, nós iremos falar sobre a classificação das orações coordenadas. Continue comigo, até daqui a pouco.